Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade hoje ao estudo da nossa apostila, a apostila de estudos iniciais, fundamentos básicos da nossa religião, para aqueles que estão iniciando na religião, ou para aqueles que estão vindo de uma casa que tem uma visão, uma ritualística um pouco diferente da nossa, para poderem conhecer a visão da Tenda Espírita Seara do Cristo sobre a religião, conhecer um pouco mais sobre os nossos fundamentos, sobre a nossa doutrina. Então, a gente está gravando esses vídeos para que os médiuns posteriores que entrem a casa tenham esse acervo e a gente possa, no futuro, aprofundar outros estudos, outros conhecimentos, já que hoje a gente se encontra preso, né, nesse ciclo de repetição de fundamentos básicos quando a gente só dá o estudo presencialmente, porque entram médios novos e aí a gente precisa voltar sempre nesses conceitos. Usando a tecnologia a nosso favor, a gente consegue progredir, então é isso que a gente está fazendo aqui. É sempre importante relembrar que a gente, tudo que a gente fala aqui, a gente não tem pretensão em momento nenhum de se colocar como os únicos conhecedores da verdade ou como aqueles que estão dizendo como a Umbanda é e que todos aqueles que têm uma opinião diferente estão errados. De maneira nenhuma. A gente só pretende refletir aqui a visão e a organização, né, teológica e litúrgica da Tenda Espírita Seara do Cristo, para que todos possam entender qual é a nossa visão, quais são os nossos fundamentos, as nossas raízes, mas nós respeitamos todas as formas de se praticar a Umbanda, nós respeitamos todas as visões diferentes, porque nós entendemos que a Umbanda ela é um reflexo da pluralidade do ser humano, e isso faz parte mesmo da essência da religião, tá? E a gente também não pretende de maneira nenhuma aqui esgotar nenhum assunto, muito pelo contrário. A gente quer deixar bem claro que esse é um estudo básico e inicial. Então, todos os temas que são abordados aqui, a gente está tratando de uma forma superficial, justamente para que aqueles que estão conhecendo a religião agora possam se inteirar dos assuntos sem ficar confusos, ou porque muitas das vezes, se a gente for aprofundar muito, aquela pessoa que não tem o conhecimento básico pode não conseguir acompanhar. Então, a intenção é essa mesmo, é tratar na superfície, falar bem básico, de forma mais clara possível, por mais que os assuntos sejam complexos, e posteriormente, em estudos que serão realizados, a gente pode voltar nesses assuntos, aprofundar um pouco mais, fazer conexões com outros assuntos, porque, muito embora a gente, para estudar, a gente separe os assuntos, no final das contas, tudo acontece ali de maneira integrada, né? Dentro da magia do nosso ritual, dentro dos fundamentos da religião, está tudo acontecendo ao mesmo tempo ali. E a gente só separa os assuntos para poder compreender um pouquinho melhor, tá? Dito isso, hoje a gente vai falar sobre o Zélio Fernandino de Moraes, a figura do Zélio, a sua importância dentro do nosso entendimento, da nossa visão do que seja Umbanda, a sua importância histórica para o movimento umbandista humano, social, histórico e também espiritual, tá? Dentro da nossa visão de Umbanda. Eu vou fazer a prece inicial nesse momento, que nós possamos pedir a espiritualidade, a egrégora da Tenda Espírita Seara do Cristo, que possa guiar esse nosso estudo, que todas as palavras e pensamentos que aqui vão ser colocados, eles não fujam de maneira nenhuma ao propósito estabelecido pelos guias espirituais, e que nós possamos absorver o máximo possível desse estudo, a fim de colocar em prática tudo aquilo que a gente conseguir aqui adquirir de conhecimento nessa troca, nos nossos trabalhos e também na nossa vida.
que possa servir todo esse ensinamento para que a gente cresça enquanto médios e enquanto pessoas na sociedade, no nosso convívio com nossos relacionamentos com todas as pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de nosso Pai Oxalá, vamos iniciar então os nossos estudos, tá? No estudo anterior, a gente falou um pouquinho sobre as centenas, talvez até milhares de cultos sincréticos que surgiram no território nacional, no território brasileiro, refletindo essa miscigenação de culturas, né? Esse caldeirão de culturas que é o nosso Brasil. Então, desde de que os portugueses aqui chegaram, encontraram aqui os donos da terra, né, os nativos, os povos originários, os indígenas, e posteriormente com a vinda dos africanos que foram escravizados, vários outros povos europeus também foram misturados aqui, miscigenados, imigrantes asiáticos posteriormente, enfim, o Brasil ele é um verdadeiro caldeirão de culturas, uma mistura, né? A pluralidade de culturas aqui no nosso país é inigualável, inigualável. E esses cultos sincréticos que foram surgindo foram resultado dessa mistura. Mas esses cultos, principalmente os cultos que tinham os seus fundamentos, o seu sagrado voltado para as crenças dos povos africanos e dos povos originários da terra, sempre foram marginalizados, sempre foram considerados como sendo inferiores, como sendo indignos e até mesmo criminalizados. Então, não se podia praticar livremente essa fé, né? E também não havia uma identidade compartilhada entre eles. Cada culto, basicamente, era único, né? Uma diferença muito grande de um culto para o outro. Logicamente, com o tempo, alguns cultos foram construindo uma identidade, e aí surgiram diversos cultos que a gente mencionou o nome aqui no nosso estudo anterior. Interessante a gente voltar lá se tiver essa necessidade de pontuar um a um desses cultos, que a gente pode considerar que são cultos que influenciaram diretamente a Umbanda que viria a nascer, né? Dentro desses cultos havia uma riqueza muito grande de conhecimento, de ancestralidade, de teologia, de visão de mundo, tudo muito rico, mas também existiam alguns que se aproveitavam dessa falta de organização, dessa falta de identidade, para criar cultos descabidos, para utilizar a espiritualidade e a energia, né, existente nesses pensamentos, nesses sentimentos gerados por todos os absurdos, todas as atrocidades que eram cometidas na época da escravidão aqui. Então, tudo isso foi aproveitado também por algumas pessoas para práticas menos dignas no campo da magia, no campo da espiritualidade, para fazer o mal, para atender a satisfação de desejos materiais, mundanos, muitas vezes em troca de dinheiro, em troca de favores, etc. Então, a gente tinha os dois lados, né? Tinha essa cultura, tinha os cultos que refletiam o sagrado e tinha os aproveitadores, os charlatães, como existe até hoje, né? Em todas as religiões, em todos os cultos.
Só que, mesmo aqueles que eram sérios, eram marginalizados pela sociedade. A espiritualidade via nesses cultos e nessa riqueza cultural um tesouro inigualável, uma possibilidade de aproveitar toda essa riqueza para a criação de um novo culto onde fosse possível acolher todas essas culturas, todas essas visões de mundo, essas visões de sagrado, e, ao mesmo tempo, fazer com que esses cultos pudessem servir para a reforma íntima do ser humano, para a prática da caridade, da fraternidade, para fortalecer os laços de igualdade entre os povos aqui presentes. Então, a espiritualidade começou a enviar missionários que foram encarregados de criar essa identidade, direcionar nesse culto novo que nós hoje conhecemos como Umbanda, de direcionar toda essa cultura, essa riqueza cultural, essa riqueza de ancestralidade para a prática da caridade. Tá? E um desses missionários foi Zélio Fernandino de Moraes. O Zélio nasceu em 1891, para essas informações de datas, assim, essas informações históricas, pode ser que eu dê uma coladinha de vez em quando. Eu fiz algumas anotações aqui do que eu não posso deixar de falar. E nascendo em 1891, no bairro de Neves, no município de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, ele foi preparado para a espiritualidade para cumprir uma missão muito importante. Existe hoje, a gente sabe, um questionamento sobre o título que foi dado ao Zélio de fundador da Umbanda. Esse questionamento ele se deve a questionamentos que são questionamentos muito válidos, são questionamentos legítimos, que dizem respeito a uma sociedade da época que marginalizava mesmo tudo aquilo que viesse do negro, do indígena, né? do dono da terra, tudo aquilo que não fosse europeu era considerado inferior. E com isso, muitas das vezes, eram associados esses cultos à figura do diabo, à figura do negativo, do mal. Então, existe uma resistência muito grande ainda da sociedade em entender que a visão de mundo diferente, né, a teologia diferente, o entender o sagrado de um modo diferente desses povos não era inferior, não é inferior, mas apenas diferente. Só que essas diferenças, a Umbanda nos mostra hoje que elas são diferenças muito mais naquilo que nós percebemos com as nossas percepções materiais, ou seja, no ritual, na roupagem, na cultura em si, em como a gente manifesta isso no material, do que diferenças, de fato, na essência, né? E é por isso que o sincretismo tem um papel muito importante na Umbanda, porque o sincretismo vem trazer justamente essa convergência, vem mostrar que existe muita coisa ali que está sendo diferente apenas na maneira de se exteriorizar, mas que as ideias em si, elas são parecidas, que é possível sincretizar, que é possível unir, que é possível acolher. E o Zélio Fernandino de Moraes, ele veio de uma família que
era uma família onde a mãe ela já tinha um contato com a espiritualidade e há relatos até de que ela recebia um preto velho chamado de Tio Antônio, que se apresentava como Tio Antônio. Veja bem, a mãe de Zélio, antes da Umbanda propriamente dita, né, ser fundada, já recebia um preto velho. Assim como existiam diversos cultos onde já existiam manifestações de pretos velhos, de caboclos, existiam os candomblés de caboclo, existiam as pagelanças, né? Cabula, nas próprias macumbas cariocas já existia essa manifestação desses guias. E o pai do Zélio, ele tinha uma simpatia, não era praticante, mas tinha uma simpatia pelo kardecismo. Estudava de forma autônoma os livros kardecistas, a doutrina kardecista. Mas o Zélio em si, quando ele começou a ter as primeiras manifestações mediúnicas dele, os registros históricos dizem que ele estava voltado para a carreira militar. Então, ele estava pretendendo seguir uma carreira militar, mas aos 17 anos ele começou a sofrer algumas enfermidades que posteriormente foi se descobrir que estavam relacionadas à manifestação da sua mediunidade. Então, ele estava em casa, por exemplo, ele estava conversando com alguém e, de repente, ele mudava a fisionomia, começava a falar como se fosse um senhor mais velho, usando uma linguagem ininteligível para as pessoas que estavam ao redor, usando palavras que não faziam parte do vocabulário dele. E foi encaminhado inicialmente para um psiquiatra. Achavam que ele estava tendo distúrbios mentais. O psiquiatra não encontrou nenhum sintoma de doenças psiquiátricas, mentais, de distúrbios, e recomendou à família a levá-lo a um padre, porque achava que ele podia estar sendo vítima de uma possessão demoníaca. Existe registro, acho que na nossa apostila tem até o nome desse médico, que era um médico da família dele, e ele foi até o padre, passou por um exorcismo e não resolveu nada. Continuava tendo essas manifestações de tempos em tempos. Posteriormente, ele foi acometido de uma paralisia que os médiuns os médicos, perdão, não encontravam o diagnóstico, não sabiam explicar o que estava causando aquela paralisia. E ele ficou internado algum tempo e um belo dia ele levantou sozinho do leito e disse: amanhã estarei curado. E voltou a deitar no leito. No dia seguinte ele estava curado, sem nenhuma explicação dos médicos. Tudo isso que eu estou falando está registrado, é de fácil acesso, a gente acha registros tanto na internet como em livros. Existe um livro, inclusive, que eu vou indicar posteriormente, que é um livro do Leal de Souza, que era um escritor que escrevia para um jornal na época muito, muito famoso, muito lido, e que posteriormente, após estudar, fazer um levantamento histórico dessa manifestação cultural das macumbas, acabou conhecendo o Zélio e virou, inclusive, dirigente de uma tenda espírita após ser desenvolvido pelo Zélio. Então, o primeiro livro sobre Umbanda que se tem notícia é desse escritor, Leal de Souza. O nome, se não me falha a memória, é Espiritismo, Magia e as Sete Linhas de Umbanda. Ele é considerado o primeiro livro sobre Umbanda que foi escrito. Se eu não me engano, ele é da década de 30, 1934, por aí. Eu não anotei certinho a data, mas aí a gente pode pesquisar e chegar a essa informação de uma maneira mais precisa. Mas por que isso está sendo falado aqui? Porque tudo isso que está sendo dito tem registro, é documentado, tá?
E o que aconteceu após essa cura repentina do Zélio, sem explicação dos médicos? O pai dele, que já tinha uma simpatia pelo espiritismo de Kardec, foi orientado a levá-lo a uma sessão espírita para tentar entender o que estava acontecendo. E quem orientou, aí nos registros que eu procurei aqui, históricos, né, disse que foi um preto velho de uma benzedeira. E esse preto velho era tio Antônio. Aí eu não sei dizer, a gente teria que pesquisar, fica aí o dever de casa para a gente, até para mim, posteriormente. Eu não sei dizer se seria da própria mãe dele, né? O tio Antônio que se manifestava na mãe dele, ou se era uma outra benzedeira, que recomendou que fosse numa sessão espírita, porque disse que tudo isso que ele estava passando era porque ele tinha uma missão com a mediunidade dele e com a caridade, e que ele ia encontrar a resposta para essa missão no centro espírita. E aí o pai dele o levou, no dia 15 de novembro de 1908, à Federação Espírita de Niterói. E na Federação Espírita de Niterói, que também há registro nessa federação, na Federação Espírita, dessa sessão, tudo que está colocado na apostila está registrado lá, na Federação Espírita de Niterói. O Zélio e o pai dele, e quem estava acompanhando o Zélio, foram chamados para a mesa mediúnica. O dirigente espiritual da sessão mediúnica o convidou para participar da mesa. E assim que ele sentou na mesa, já sob influência do seu guia espiritual, provavelmente do Caboclo das Sete Encruzilhadas, o Zélio se levantou da mesa, contrariando as normas do que estava acontecendo ali, e disse: aqui está faltando uma flor. Levantou da mesa, foi no jardim, pegou uma rosa branca e botou a rosa branca na mesa mediúnica. Então, ali já era uma ruptura com a regra, com a norma da casa. Quando ele fez isso, ele foi prontamente repreendido, tá, pelo dirigente da sessão espírita. E, ao ser repreendido, foi completada ali a incorporação, né, e se manifestou o espírito de um indígena, que se identificava como sendo um caboclo brasileiro. Ao se manifestar esse espírito, os outros médiuns que estavam fazendo parte ali da mesa mediúnica manifestaram também espíritos de indígenas e de pretos velhos. Então, a gente vê que já foi algo espiritualmente, isso é uma conclusão minha, né, ao ler esse registro, parece que a espiritualidade já tinha preparado esse acontecimento, né? Isso já era algo premeditado pela espiritualidade. Todos os médiuns receberam. Só que o que aconteceu? O dirigente da sessão espírita repeliu todos esses espíritos, sem nem ouvir o que eles tinham para falar. Disse que eles não podiam se manifestar ali por serem espíritos atrasados. E aí é que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ainda sem dar nome, nada disso, só tinha se identificado como um indígena brasileiro, ele questionou: mas por que você está taxando de atrasados os espíritos se você nem escutou o que eles tinham para falar? Então, a espiritualidade provavelmente já sabia que isso ia acontecer, né? E foi o ponto de partida para que o Zélio pudesse, o Zélio não, né? O caboclo pudesse, através da mediunidade do Zélio, fazer o que a sua missão lhe designava para fazer, né? E aí essa parte do que aconteceu ali na reunião mediúnica, eu vou fazer a leitura, porque essas palavras são muito importantes que a gente entenda de uma maneira mais literal, para a gente chegar às nossas conclusões, né? Então, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ainda sem dizer o seu nome, perguntou: por que repelem a presença dos citados espíritos se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens?
Seria por causa de suas origens sociais e da sua cor? Então, após esse questionamento indígena, um médium vidente que estava na sessão mediúnica perguntou: meu irmão, por que o senhor fala nesses termos, pretendendo que a direção aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau de cultura que tiveram quando encarnados, são claramente atrasados? Então, veja, o médium, só pelo fato deles se identificarem como espíritos de negros e de indígenas, já taxou eles ali como atrasados, né? Então a gente vê que era algo já era como se fosse uma verdade absoluta. A sociedade se hoje existe esse preconceito e esse racismo, você imagina na época, né? Era muito mais forte. Então fica aí um ponto de reflexão para a gente quando a gente lê alguma coisa falando sobre Zélio Fernandino de Moraes, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, serem responsáveis pelo embranquecimento da Umbanda, fica aí essa reflexão, porque claramente o Caboclo das Sete Encruzilhadas está justamente questionando essa não aceitação do africano, do negro, do indígena, né? Questionando esse racismo, lutando ideologicamente contra esse preconceito. E aí continua o médium. Por que fala desse modo se estou vendo que me dirijo neste momento a um jesuíta e a sua veste branca reflete uma aura de luz? Qual o seu nome, meu irmão? E aí ele respondeu: se julgam atrasados os espíritos de pretos e índios, devo lhes dizer que amanhã estarei na casa deste aparelho para dar início a um culto em que estes pretos e índios poderão dar sua mensagem e assim cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. E se querem saber meu nome, que seja este, Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. Então, essa foi a fala do caboclo. Então, o médium, vendo que ele era um espírito de luz, tentou ainda falar, mas por que o senhor não se apresenta como um jesuíta? Porque ele, como médium vidente, estava vendo traços de outras encarnações, que muito bem dito foi pela nossa irmã Andréia na nossa conversa no estudo anterior. O espírito, né, ele tem diversas experiências em suas encarnações, a gente aprende isso. E se ele está se manifestando como um caboclo ali, não necessariamente significa que ele sempre foi um indígena, um caboclo, né? Mas aquilo é o traço de uma encarnação dele ou da roupagem espiritual que ele decidiu assumir para a realização do seu trabalho espiritual. Então, o médium ali estava vendo o resquício de uma outra encarnação, onde ele foi um jesuíta. E depois, é até interessante a gente, no futuro, quando a gente for aprofundar esse estudo, existe a informação e o registro de que ele teve uma encarnação como jesuíta, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, e ele foi um frei chamado Gabriel Malagrida, e que teve uma das encarnações dele como indígena brasileiro. E que essa encarnação como indígena brasileiro foi que mais marcou para ele a sua elevação espiritual. E por isso ele fazia questão de se manifestar com aquela roupagem. E o vidente continua: julga o irmão que alguém irá assistir o seu culto? Ou seja, ironizando, né, a afirmativa do espírito que ele se manifestava. E aí ele respondeu: cada monte e colina de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciarei. No dia seguinte, 16 de novembro de 1908, na rua Floriano Peixoto, número 30, em Neves, Niterói, aproximando-se das 20 horas, estavam presentes os membros da Federação Espírita, ou seja, eles foram lá para ver, vamos ver se é verdade mesmo. Parentes do Zélio, né? Amigos, vizinhos e uma multidão de desconhecidos.
Pontualmente às 20 horas, o Caboclo das Sete Encruzilhadas incorporou e iniciou o culto usando as seguintes palavras: aqui se inicia um novo culto em que os espíritos de pretos velhos africanos que haviam sido escravizados, que desencarnaram e não encontram campo de ação nos remanescentes das seitas negras, já deturpadas e dirigidas quase que exclusivamente para os trabalhos de feitiçaria, e os índios nativos da nossa terra poderão trabalhar em benefícios dos seus irmãos encarnados, qualquer que seja a cor, raça, credo ou posição social. A prática da caridade no sentido do amor fraterno será a característica principal deste culto, que terá base no Evangelho de Jesus e como mestre supremo, Cristo. Então, essas foram as palavras utilizadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, no momento em que ele fundou essa religião nova, na data de 16 de novembro de 1908. Em 15 de novembro foi a sessão mediúnica na Federação Espírita de Niterói, e no dia 16 foi o primeiro culto, né? A fundação de fato. Então vejam que o culto fundado ali, a religião fundada ali pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, através da mediunidade de Zélio, foi uma religião nova. E ele traçou ali algumas normas desse culto, né? Quais seriam as normas desse culto? A sua prática seria para atendimento público, totalmente gratuito, com passes e desobsessão. O uniforme a ser usado pelos médicos seria todo branco, com tecido simples. Não se permitiria de forma nenhuma qualquer tipo de retribuição financeira pelo atendimento ou pelos trabalhos realizados. Os cânticos não seriam acompanhados de atabaques e nem de palmas. Ou seja, qual era justamente a tentativa ali, o objetivo com essas normas? Diferenciar dos cultos já existentes. Então, ali ele queria deixar bem claro que estava nascendo um culto novo. Posteriormente, esses elementos que nesse primeiro momento, por exemplo, a palma, o atabaque, não foram aceitos, posteriormente, em outras tendas fundadas também pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, que a gente vai chegar lá, ele não parou na fundação dessa tenda, que foi chamada de Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Nessas outras tendas, houve utilização de atabaques. Por quê? Porque o objetivo da religião era justamente atender o público, a comunidade. Mas, nesse momento, precisava haver essa ruptura para que fosse ali estabelecido que era uma religião nova, uma identidade nova. Tá? E, nesse dia, foi perguntado qual seria o nome desse culto, dessa religião nova. E foi dito pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas que o nome do culto seria Alabanda. Alabanda. Por que Alabanda? Porque uma das entidades que iria fazer parte desse culto era chamada de Orixá Malê, que era um africano que era malê, né? Era um negro malê, muçulmano. E aí Alá em homenagem a esse orixá malê. Muitas pessoas perguntam, porque o Caboclo das Sete Encruzilhadas era o Caboclo do Zélio, o Preto Velho que se manifesta depois é o Pai Antônio, e nessa manifestação do Pai Antônio a gente tem o registro do primeiro ponto de Umbanda, né? Que é importante a gente conhecer, não só a título de curiosidade, mas a título de registro histórico mesmo, é uma informação importante. Quando o Pai Antônio desceu, ele pediu o seu cachimbo, que ele afirmou que ele em vida tinha um cachimbo, que ele fumava esse cachimbo e que, inclusive, teria designado até onde esse cachimbo ficou. E aí foram lá, acharam um cachimbo e trouxeram para o Pai Antônio. Essa é uma história, né, que é contada. E o ponto é aquele: sua cachimba tá no toco, manda moleque buscar. No alto da derrubada, sua cachimba ficou lá.
Então, os registros dizem que esse foi o primeiro ponto cantado na Umbanda. E que esse ponto era justamente Preto Velho pedindo o cachimbo dele e que acharam onde ele disse que estava e trouxeram para ele. É uma história, inclusive, muito bonita, né? E então a gente tem o caboclo, que era o caboclo das Sete Cruzilhadas, o Preto Velho, o Pai Antônio, e o Orixá Malê exercia a função de guardião do culto. Eu achei importante dar essa informação, porque a figura do Exu, nesse primeiro momento, não existia nesse culto do Zélio. Não existia o Exu, mas o Orixá Malê, eu não digo que ele era um Exu, mas ele, nos registros históricos, ele era o guardião da casa, né? Então, a função que ele executava era de guardião, de proteção, espiritualmente falando. Fica aí o paralelo ou o sincretismo que nós podemos fazer com a função que, nas tendas hoje, a gente entende uma das funções dos Exus na tenda, né? Eu faço esse sincretismo dentro do pensamento para mim. O Orixá Malê era como se fosse, não era um Exu, mas era como se fosse um Exu, né? Era o guardião da casa, o guardião da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade e da mediunidade do Zélio. Até aqui, está todo mundo entendendo, todo mundo concordando? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira acrescentar, alguma coisa que queira falar? Deise, pode falar. É uma observação. O senhor chegou até a falar sobre a mãe e poderia ter uma incorporação com o tio Antônio. Mas na apostila, ela fala aqui que procurou uma curandeira chamada Dona Cândida, e essa figura que incorporava o preto velho chamado tio Antônio. Aí eu não sei se Sim, era somente a curandeira ou a mãe dele também. exatamente, mas eu não fechei esse assunto, até quando eu Por falei causa, aqui no vídeo, para fazer eu a pesquisa, né? porque em algumas fontes você acha como está na nossa apostila. Tá. Em outras fontes, eu já vi alguns vídeos, já vi umas outras fontes dizendo que não, que era a própria mãe dele. Então eu deixei em branco porque eu não sei essa informação certa. O fato Hoje é eu que cheguei a ver alguns vídeos que não falavam sobre isso. Eu tentei, né, dar uma estudada sobre essa parte do Zélio, mas eu vou pesquisar um pouco mais, então. Tá bom? legal, perfeito. Mas tudo isso tem uma certa relevância histórica, claro que tem. Com Mas eu acho certeza, que o mais importante é a gente captar a essência disso tudo, né? A com gente certeza. captar que essa ancestralidade já existia, Uhum, a manifestação desses espíritos não era exclusividade de Zélio. uhum, Então, se a gente fizer, por exemplo, um paralelo, já que a gente está falando aqui de espiritismo, de kardecismo, se a gente fizer um paralelo com o kardecismo, a gente não pode entender que o Kardec ele fundou o espiritismo. exato. Mas o Kardec ele fez o quê? Ele codificou, ele Uhum, organizou o pensamento espírita, porque o espiritismo é uma lei da natureza. E a uhum, manifestação desses espíritos de pretos velhos, de caboclo, é uma ancestralidade que já vinha de outras terras, não deixa de ser uma manifestação mediúnica também, mas é uma manifestação que é da própria natureza humana, esse culto ao sagrado. Então, o entendimento que a gente tem que ter do Zélio é justamente dessa identidade de um culto novo, uhum, questionando toda essa riqueza sincrética para a prática da caridade, dando um norte e lutando com todas as armas que ele tinha à época para que uhum. esse culto novo não ficasse à margem da sociedade. Então, a gente tem até hoje o reflexo, a nossa casa, por exemplo, tem o nome de tenda espírita, porque é uma maneira de você manter essa memória viva de que o terreiro de Umbanda ele tinha que se denominar de espírita para ele poder ser aceito, para não ser criminalizado, para que fosse possível
que aquela tenda fosse legalizada, reconhecida pelo Estado, porque os cultos que existiam não eram. Então, foi a partir da luta de Zélio que, não em 1908, mas que posteriormente foi possível haver uma licença do Estado para o funcionamento, o reconhecimento do Estado como uma religião de fato, essa institucionalização da Umbanda que partiu de Zélio. Claro que outros baluartes, outros representantes também lutaram por isso, e essa pesquisa histórica a gente pode se aprofundar, quem quiser pode se aprofundar nela, mas foi a partir de Zélio que isso começou. Então, é por isso que Zélio tem esse status do fundador, porque foi a partir dele, desse culto novo que foi criado ali, mesmo que com raízes em diversos outros cultos existentes, mas um culto novo, com uma identidade nova, e que visava esse reconhecimento por parte do Estado. Logicamente que ele encontrou no espiritismo kardecista, né, o que a gente chama de kardecismo, no espiritismo, essa porta aberta para legalização, para conseguir legalizar o seu culto. E o fenômeno da mediunidade e também o fato de que o objetivo do seu culto, a orientação dos espíritos que ali baixavam, era que a manifestação deles era em prol da caridade, encontrava também essa convergência no kardecismo, porque a caridade é um dos lemas do espiritismo kardecista. Sim. Então, a partir disso aí, é que o Zélio tentou usar esse nome de espiritismo para conseguir esse reconhecimento do Estado. Então, nessa época, se usava muito o termo espiritismo de Umbanda. Espiritismo de Umbanda era o nome que se usava para esse culto, na época do Zélio. Posteriormente, o Zélio tentou pegar a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, que foi a tenda que ele fundou, foi o nome da tenda. A gente nem chegou nisso ainda, né? Mas eu já estou me adiantando. O nome da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, e o Caboclo das Sete Encruzilhadas disse que era esse nome porque, assim como Maria acolhe em seus braços o seu filho, a tenda acolheria todos aqueles que a ela recorressem nas horas de sua aflição. E aí deu esse nome. E ele tentou filiar essa tenda à Federação Espírita, para ter esse reconhecimento e tirar o culto da marginalidade, entre aspas, né? Marginalidade no sentido de a sociedade não reconhecer. Então, legalizar, ter um alvará de funcionamento, ser reconhecido como uma instituição, partiu dessa iniciativa do Zélio. E a tenda espírita não aceitou, a Federação Espírita não aceitou a federação da tenda do Zélio, da tenda do Caboclo das Sete Cruzilhadas. Então, na década de 30, foi criado pelo Zélio a primeira federação de Umbanda. E aí teve problema judicial com a Federação Espírita Brasileira, houve processo judicial, ele foi obrigado a trocar o nome, mas mesmo assim, com muita luta, foi criada essa primeira federação de Umbanda. Então, é importante a gente ter essa ideia que, primeiro, o Zélio foi uma pessoa que, através da mediunidade do Caboclo das Sete Encruzilhadas, do Orixá Malê, do Pai Antônio, lutou contra o preconceito, lutou pelo reconhecimento do direito dos índios, dos negros, terem a sua fé, deles poderem se manifestar enquanto espíritos nas tendas que foram criadas para essa religião nova que ele criou. Então, dentro do que a época possibilitava ele fazer,
ele foi um dos que lutou contra o racismo, o preconceito, muito contrário do que algumas pessoas tentam hoje defender. Tá? Isso fica claro nos registros. E, graças a ele e a outros tantos que se somaram a essa luta, é que hoje a gente pode ser reconhecido, que hoje a gente pode ter voz, que hoje a gente pode se identificar como sendo adeptos de uma religião chamada Umbanda. E aí eu falei que o nome que ele deu inicialmente foi Alabanda, né? Mas no ano seguinte, em 1909, o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas alterou o nome para A Umbanda. Tinha um A aí na frente. E aí, no final, acabou virando Umbanda. E aí tem várias explicações para a origem desse nome. Já existiam alguns cultos na África, onde a palavra banda existia. Os sacerdotes desse culto eram chamados de bandas. Existem outras pessoas que dizem que significa arte de curar em alguns dialetos africanos, que já existia essa nomenclatura, mas não para definir uma religião. Só como nome de uma religião foi a partir do Zélio. Tá? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Seu Wilson, pode falar. Segundo o bisneto do Zélio Fernandinho de Moraes, que é o atual dirigente da Tenda Nossa Senhora da Piedade, esse nome Umbanda também seria resultante do seguinte, porque os negros cultuavam Zambi, né, como Deus. Os índios, Tupã. E os malês, Alá. Então, eram 3 nomes para uma só identidade. Perfeito. Então, seria por isso que teria ficado Umbanda. Um só, né? Um só Deus, Perfeito. que tem vários nomes, que o nome que você quiser dar. Universo, sei lá, natureza. Mas era oriundo, segundo o bisneto dele, dessa união, porque também começou a surgir espíritos que eram orientais. Os hindus, os chineses, que também se manifestavam na Umbanda, porque ela por essa característica dela de acolhimento, né? Tanto é que na Umbanda o Cristo nunca está na cruz, ele está sempre com os braços estendidos, quando não na posição de braços abertos, de braços abençoando, porque ela acolhe a todos sem julgar. O que Deus é. O que Deus é. Aceita a todos. Por isso ficou, em função dessas 3 culturas, o nome de Umbanda, segundo o bisneto do Zélio Fernandinho de Moraes. Perfeito. E realmente faz sentido a partir do momento que, quando o caboclo deu o nome de Alabanda, o significado era banda como se fosse lado, né? Banda no sentido de lado e Alá no sentido de Deus, em homenagem ao orixá Malê. E aí seria o significado Deus ao nosso lado. Deus ao nosso lado. E aí, como o objetivo era justamente simbolizar a união dessas culturas, desses credos, mudou para Umbanda, para dizer, olha, não é só Alá que a gente vai chamar, é um só. Faz sentido, né? Faz sentido. E, ao mesmo tempo, ainda faz referência a uma palavra que também já era utilizada em outros cultos, né? Eu acho que tudo isso se junta e cria um significado, dá um certo poder para o nome, né? Uma certa energia, uma certa vibração para o nome. Tem mais gente com a mãozinha levantada, Daniele?
Oi, pai. Não, eu queria só tirar uma dúvida, se alguma que passou aqui pela minha cabeça. O senhor falou da Umbanda, da perseguição, né, que na época tinha, da discriminação, enfim, que, né, que até teve que usar esse nome espírita, né, para que não sofresse tanta perseguição. E aí fiquei pensando numa questão. Essa questão do atabaque e das palmas, não seria também por isso? Talvez, para camuflar o culto, para que não fizesse muito barulho, para que não acontecesse, né, sei lá, a polícia não batesse no culto na hora. Será que não foi por isso que foi retirado? Não que não existisse. Então, Dani, eu acho que pode ter contribuído também, mas na minha visão, no meu entendimento, é mais por conta de uma influência muito grande do kardecismo. A ideia era que fosse realizado ali um espiritismo de Umbanda. A ideia deles era esse. Tanto que os cultos eram na mesa, né? Inicialmente, né? Posteriormente, é, foi tomando outras formas, né? Mas eles faziam as reuniões em mesas mediúnicas. Os caboclos se manifestavam na mesa mediúnica. Era bem parecido com o ritual do espiritismo mesmo, tá? Então, eu entendo que era mais por isso. Era chamado de espiritismo de Umbanda. Era uma Umbanda praticada com uma influência muito forte do espiritismo. Tá? Era mais voltado para esse lado, no meu entendimento. E também para representar uma ruptura com os outros cultos, uma diferenciação, a criação de uma identidade. Obrigada, pai. Nada. Mais alguém quer falar ou perguntar mais alguma coisa? A gente já está quase acabando o assunto. Bom, então eu vou prosseguir. Então, nessa primeira sessão, onde foi fundada a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, há registro de coisas que aconteceram excepcionais, de curas até de paraplégicos. Então, não foi foi uma coisa que a espiritualidade realmente fez com que acontecessem alguns fenômenos para que aquela religião, aquele culto nascente ali pudesse, de fato, se solidificar, atrair a atenção das pessoas, né? Muitas coisas aconteceram excepcionais no culto, manifestações físicas, né? Fenômenos físicos, justamente para chamar a atenção das pessoas para a veracidade, para a seriedade do culto novo ali, da religião nova, inclusive muitas curas. Então, isso contribuiu para que rapidamente aquela religião ali, aquele acontecimento fosse sendo espalhado, as pessoas comentassem, né, e tomassem uma proporção maior. O Caboclo das Sete Encruzilhadas começou a preparar médiuns novos, já com o intuito de, em pouco tempo, abrir novas tendas. Então, 10 anos após a fundação da casa, há o relato de que foram abertas 7 tendas. Tenda Espírita Nossa Senhora da Conceição, Tenda Espírita São Pedro, Tenda Espírita Nossa Senhora da Guia de Oxóssi, Tenda Espírita Santa Bárbara, Tenda Espírita Oxalá, Tenda Espírita São Jorge e Tenda Espírita São Jerônimo, a partir de 10 anos após a abertura da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. E depois da fundação dessas 7 tendas, que me parece cada tenda ter o nome, né, de uma linha de Umbanda, como se já fosse o caboclo ali querendo mostrar as linhas de Umbanda, trabalhar essa ideia da teologia das linhas de Umbanda, das 7 linhas. A partir daí, dezenas de outros templos, de outras tendas foram fundadas, inclusive em outros estados, que até aqui a gente está falando de Rio de Janeiro, mas foram aparecendo outras tendas com o mesmo ritual, a mesma doutrina do Caboclo das Sete Encruzilhadas, e há registros de que havia uma gira mensal com os presidentes dessas tendas, onde eles recebiam ali orientações e doutrinações sobre como deveriam conduzir as suas tendas. Bem interessante isso, tá?
E aí a gente já prepara o caminho para o que vai ser o assunto do nosso próximo estudo, que é a Tenda Espírita Mirim, né? Fundada pelo Benjamin Figueiredo, porque o Benjamin Figueiredo, que recebeu o Caboclo Mirim, médium do Caboclo Mirim e fundador da Tenda Espírita Mirim, foi desenvolvido pelo Zélio Fernandinho de Moraes. Então, em 1920, houve a primeira manifestação do Caboclo Mirim, e ele foi orientado, né, a procurar o Zélio, fazer o seu desenvolvimento. Em 1924 foi fundada a Tenda Espírita Mirim, e o desenvolvimento do Zélio, do Caboclo Mirim, do Zélio não, perdão, do Benjamin, foi feito com o Zélio nesses 4 anos, tá? Mas isso aí vai ficar para o nosso próximo estudo, onde a gente vai falar da história do Benjamin e da Tenda Espírita Mirim, e entrar também na história da fundação da nossa casa, da Tenda Espírita Seara do Cristo. Então, esses vão ser os assuntos da nosso próximo estudo, tá? Esse desenvolvimento do Benjamin com o Zélio, a criação da Tenda Espírita Mirim, com esse ritual que a gente tem hoje, que é o mesmo ritual da nossa casa. A nossa casa segue a escola iniciática que foi implementada pelo Caboclo Mirim através da mediunidade do Benjamin, né? Que recebeu o seu desenvolvimento e a missão juntamente com o Zélio Fernandinho de Moraes. Então, a gente vê que, muito embora o ritual da Tenda Espírita Mirim, o ritual da nossa escola, nossa doutrina, não seja idêntico, não seja igual o ritual da Umbanda trazida por Zélio, possui a mesma raiz, a mesma essência, os mesmos fundamentos, porque a gente precisa entender o contexto do momento, né, tanto histórico como temporal mesmo, em que estava inserido ali o Zélio, no momento em que ele fundou, as necessidades dele fazer essa ruptura, mas em momento nenhum ele disse que aquela era a única maneira, muito pelo contrário. Ele fundou a religião daquela forma, com aquelas normas, para ter o Espírito da Nossa Senhora da Piedade, mas, posteriormente, as outras tendas que foram sendo fundadas, muito embora seguissem as normas principais da essência, né, da manifestação sempre voltada para a caridade, de não cobrar, de ter o atendimento gratuito, de ter os ensinamentos de Jesus e do Cristo como um norte para os ensinamentos morais que a religião pretendia trazer dentro da reforma íntima de cada um dos seus praticantes. Então, essa essência que foi priorizada nessa multiplicação de tendas que surgiu a partir da mediunidade, da fundação da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, da fundação da Umbanda, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, muito embora, posteriormente, vários aspectos acessórios, ritualísticos, daquilo que diz respeito à manifestação material do culto, sofreram algumas alterações. Mas o mais importante é a essência, que permanece viva até hoje, em todos os terreiros que seguem a doutrina e os ensinamentos do Caboclo das Sete Encruzilhadas e, como é o caso da Tenda Espírita Seara do Cristo, os ensinamentos do Caboclo Mirim, da escola iniciática que ele implementou após a criação da sua tenda. Tá bom, gente? Esse foi o nosso estudo de hoje. Agora abro mais uma vez e pela última vez por hoje, para qualquer colocação que alguém queira fazer, para qualquer dúvida que alguém queira tirar, qualquer coisa que vocês queiram falar, se posicionar, questionar, discordar, perguntar, fiquem à vontade. O momento é agora para a gente debater, tá bom? E aí depois a gente faz a nossa prece de encerramento. Fabrícia, Deise,
Carla está caladinha, não perguntou nada. A Andréia. Então, por mim foi tudo bem, pai, foi ótimo. E Eli, quer perguntar alguma coisa? Tá bem, deu para entender bem. Foi tranquilo. Foi bem explicativo. Então é isso, gente. Perfeito, pessoal. Ajudem a divulgar o nosso vídeo, ajudem as pessoas que não puderam estar presentes, os médiuns da casa, que não puderam estar presentes aqui, que vocês possam me ajudar a incentivá-los a assistir o vídeo que vai ser disponibilizado no YouTube e, posteriormente, todos os médiuns novos que entrarem na casa, que a gente possa sempre, como os precursores desse estudo dentro da Seara do Cristo, que a gente possa ajudar todos os novos médios, todas aquelas pessoas que nos procurarem para entender um pouco da religião, que a gente possa ajudar a passar essa nossa visão, essa nossa história, essa nossa raiz, lembrando sempre, gente, aquilo que eu falei no início, eu pretendo encerrar dizendo, nós não temos pretensão de estar aqui dizendo essa é a verdade, Umbanda é isso e só isso, e quem pensa diferente está errado. Não é essa a nossa intenção. Mas a nossa intenção é mostrar, olha, essa é a nossa raiz, essa é a nossa visão. É isso que nós entendemos da Umbanda, essa é a Umbanda que nós praticamos. Tá bom, gente? Então vamos fazer a nossa prece final. Alguém se disponibiliza a fazer a prece final? Então, o silêncio de todo silêncio também é prece, né? Eu já aprendi isso. Então, o silêncio de todos me leva a fazer a prece final. Meus irmãos, eu quero agradecer formalmente a presença de todos vocês aqui, meus filhos e meus irmãos, que nós possamos ter aproveitado esse momento e que nós possamos aproveitar os muitos momentos que ainda teremos de aprendizado dentro do terreiro e fora dele, para que a nossa visão daquilo que fazemos dentro do terreiro e das nossas atitudes no dia a dia, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, possa mudar para melhor, que nós possamos aproveitar tudo aquilo que a Umbanda nos proporciona de aprendizado, tudo aquilo que ela nos traz de ensinamento, na sabedoria dos pretos velhos, na bravura, na energia dos caboclos, na pureza das crianças, na força de todos os orixás, de todos os guias, de todos os trabalhadores, que tudo isso possa ser aproveitado para nós, para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento, para a nossa reforma íntima, e que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo no terreiro e fora dele para as nossas vidas, tá bom? Uma boa noite a todos, muito obrigado de coração por disponibilizarem esse tempo para estar aqui ouvindo essa voz feia do dirigente de vocês. Muito obrigado, tenho muito carinho, muito orgulho de ter todos vocês pertencentes ao corpo mediúnico da nossa casa, tá? Muito obrigado de coração e até a próxima. Fiquem com Deus. Sua bênção. Até, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.